A palavra do Senhor. Jeremias 18, 1 a 10. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que lhe pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Deus, eu quero rogar ao Senhor nessa manhã, para nós, servos de Cristo preciosa, porque estamos reunidos aqui, ao redor da fogueira da Tua Palavra, buscando dela o calor, a força, a energia, a luz, que conduz a nossa vida, que move a nossa existência. Então, Deus, que nessa manhã a Tua luz brilhe sobre nós por intermédio da Tua Palavra. Que a recebamos, ó Deus, como palavra do Senhor. E eu peço, Senhor, a Ti, como um vaso tão imperfeito, que Tu, ó Deus, suplante pela Tua graça tudo aquilo que me falta, para que a palavra chegue, ó Deus, ao coração tanto meu quanto de todos os irmãos aqui, que ela chegue, Senhor, com força e talvez em algumas situações com até violência, para fazer aquilo para o qual ela foi estabelecida nessa manhã. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Queridos, é um texto muito conhecido. Talvez a gente não tenha nem muita coisa para trazer de novidade sobre o que Jeremias 18, 1 a 10 fala. Quando eu leio o livro do profeta Jeremias, me vem um temor muito grande no meu coração. Estamos aqui diante de um dos maiores profetas de toda a Escritura. Com todo respeito aos demais profetas, Naum, Abacuque, Sofonias, Miqueias e outros tantos, Jeremias ele fulgura entre os grandes profetas da Escritura. Claro, não por causa dele mesmo, não é por causa da personalidade de Jeremias, nem pela força de Jeremias, nem pelas qualificações morais, mentais, intelectuais de Jeremias. Estamos aqui diante dos maiores profetas da Bíblia, pela maneira como Deus ele decidiu usar Jeremias. Nós sempre que falamos sobre os grandes profetas da Escritura, lembramos de Elias, Eliseu, lembramos de Samuel, lembramos de Isaías, alguns outros profetas, mas um dos grandes é Jeremias. Jeremias, ele profetizou, talvez, na situação mais adversa de toda a história de Israel. Quando Jeremias, ele profetiza, os reinos do norte, cuja capital era Samaria, eles já tinham sido destruídos pelas invasões da Síria. Já não existiam mais como nação. E então, quando nós entramos no estudo do profeta Jeremias, nós percebemos que agora a nação do sul, que tem como capital a cidade de Jerusalém, que aqui nesse texto de Jeremias capítulo
18 é chamada de Israel, nós vemos que essa nação do sul que sobrou, das então 12 tribos, ela dá os seus últimos suspiros de vida. Jeremias foi aquele que testemunhou, aquele que vivenciou a destruição de Jerusalém. Ele foi uma testemunha ocular de todos os terríveis eventos. Esses eventos nós não podemos sequer comentar aqui pela presença das crianças, das coisas terríveis que aconteceram contra Israel. Mas a vida de Jeremias, nesse período de testemunhar e presenciar, tão grande afastamento do povo de Deus, e como o povo cada vez mais se aprofundava na idolatria, no roubo, na desobediência à lei, na insensibilidade, prevaricando, desobedecendo, indo contra tudo aquilo que Deus falava, o povo de coração duro, o povo religioso e se protegendo através de uma linhagem abraâmica, achando que tudo aquilo era suficiente para conter a ira divina que vinha sobre a nação de Israel, que já tinha alcançado as tribos do norte, e agora então a Babilônia já se aproximava para destruir a nação do sul. Jeremias, ele presenciou tudo isso. Ele foi um instrumento de Deus para chamar a atenção daquela nação. Ele lutou contra os homens mais poderosos da sua época, contra reis, contra governadores. Ele lutou contra os falsos profetas, porque no momento em que ele se levantava para dizer, olha, o que resta a vocês como nação é se entregar, para que pelo menos vocês tenham as suas vidas resguardadas. Os falsos profetas diziam, olha, Deus ele não vai fazer mal algum contra nós, não se preocupem. Jeremias, ele não tem a palavra de Deus, quem tem palavra de Deus somos nós, e Deus ele vai continuar abençoando esse povo. Então ele lutou contra os poderosos, ele lutou contra os falsos profetas, ele lutou contra um povo rebelde, contra um povo de coração duro. Jeremias, ele foi açoitado, ele foi lançado em lamaçais, ele foi preso. Durante muitos momentos ele pensou em desistir do seu ministério, mas Jeremias era fiel ao que Deus lhe tinha dito. Ele pensou em desistir. Ele disse, eu não vou mais falar as palavras do Senhor. E é tão forte o livro de Jeremias, que durante todo o tempo em que ele profetiza contra a nação, por 3 vezes, Jeremias ele se dispõe a orar pelo povo e Deus diz, não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir a sua oração. Daí nós tiramos então a seriedade do que acontece no livro de Jeremias, a ponto de Deus sequer receber a oração de um homem de Deus em favor do seu próprio povo. Deus recusar-se a ouvir a oração de um homem justo. O que nos chama a atenção no livro de Jeremias é o estilo da sua profecia, a maneira como ele é usado por Deus para trazer a realidade de Israel. É como Deus agora, na figura de Jeremias, ele fizesse uso de absolutamente tudo que ele tinha disponível para tentar afastar o povo do mal que o aguardava. A mensagem de Jeremias ela é teatralizada. Em vários momentos ele usa a sua própria vida, inclusive o seu próprio sofrimento. É um tipo do sofrimento que havia no coração de Deus por causa do pecado do povo. Então você sente o profeta sofrendo e o que nós percebemos é que o profeta sofre e isso é uma representação do sofrimento de Deus por aquele povo. A mensagem era impactante, de todas as mais impactantes. As suas palavras eram duras, eram incisivas, é como eu falei, não eram palavras de afago, de conforto e de carinho, muitas vezes eram palavras com muita violência, como espadas. A vida de Jeremias foi muito difícil, do começo ao fim, não foi fácil. E o que nós encontramos então em Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 10, é um daqueles textos que são muito conhecidos. E talvez por nós não entendermos
todo esse contexto que Israel vivenciava, nós acabamos então enquadrando esse texto de Jeremias 18 em qualquer circunstância de só menos importância. Então tudo, a gente fala, isso é o oleiro trabalhando, isso é o oleiro, é o oleiro, é o oleiro, é a mão do oleiro. Então, qualquer situação a gente acha, entende que é o oleiro. Às vezes é só burrada que a gente faz na vida mesmo. É só bobagem que a gente faz. É coisa que passa hoje e amanhã não volta. São preocupações que tínhamos ontem e elas simplesmente desaparecem. O que Jeremias está falando em Jeremias capítulo 18 é algo extremamente grave e sério. E nós precisamos aprofundar o nosso coração e a nossa alma naquilo que Jeremias 18, 1 a 10 está dizendo, porque tem sim um significado para nós no dia de hoje. Primeira coisa que nós encontramos em Jeremias capítulo 18 é a própria ordem de Deus a Jeremias. É muito interessante como essa ordem é dada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levante-se e desça. Essa expressão levante-se é uma expressão que no texto hebraico ela tem uma força. Ela diz, olha agora, já, levanta, desse momento, sai de onde você está e desce a casa do oleiro. É uma urgência. E Jeremias então, o que ele faz? Ele obedece a ordem, ele desce a casa do oleiro e ele então vê algo que é muito comum nas oficinas de olaria. Eu nunca tive a oportunidade de ver um oleiro desse tipo, não essa olaria como nós temos aqui pelo interior do estado. Eu já morei ali na região do Vale do Açu, então você vai chegando lá em Açu, naquela região, tem as olarias que fazem telha. Aqui não é telha, são instrumentos de barro, utensílios domésticos. Naquela época, você ter o domínio do ferro, do estanho, da prata, do ouro, era complexo e complicado. Então, ninguém ia gastar muita coisa fazendo utensílio desses materiais. Então, as pessoas normalmente tinham utensílios de barro porque eram mais baratos. Então, essa cena, que era extremamente comum em Jerusalém, foi a cena usada por Deus para falar ao profeta e que aquela profecia fosse dada ao povo. O profeta então desce à casa do oleiro. Casa aqui significa o espaço onde ele trabalha, não é necessariamente o lar do oleiro, onde ele mora, é onde ele trabalha. Então ele desce à casa do oleiro. O que acontece ali? Tem um oleiro trabalhando junto a uma máquina que se usa para fazer os jarros, que é uma máquina muito simples, composta por duas rodas, uma de baixo, que ela é móvel, e a de cima, então existe uma engrenagem que quando você mexe a roda de baixo, a de cima gira com mais velocidade. Então ele com o pé, ele fica girando a roda de baixo, e a roda de cima então, ela fica girando, e ele faz esse movimento com as mãos para ficar trabalhando o barro. Algo comum, não tem nada de impressionante em algo tão simples acontecendo em Jerusalém. Só que durante esse trabalho, e é interessante que o texto original, ele diz que é como se o oleiro fizesse isso várias vezes, né? Porque quando a gente lê no português, parece que foi uma vez só que estragou. Mas o que o texto original diz é que Jeremias ele ficou lá um tempo observando aquele trabalho. E dentre tantos jarros que aquele oleiro acertou, que saíram conforme ele planejou, um deles se estragou em suas mãos. Ele estava mexendo no barro, umidificando, colocando água para que ele se tornasse maleável, e em um desses momentos, simplesmente o barro não foi suficiente para o que ele fazia, então o que ele começou a fazer se estragou em suas mãos. E o que o oleiro faz? Como o barro está mole, ele reinicia todo o seu trabalho, porque o barro é assim. Você consegue mudar enquanto ele está úmido, molhado, depois que ele seca, você não consegue mais usar aquele barro. Então o oleiro, ele interrompe o seu trabalho, ele pega o mesmo barro e reinicia a fazer aquilo que ele tinha parado. E o que isso significa então? É daí que Deus ele vai dar ao profeta uma lição muito importante para a nação de Israel. E ele começa lá no versículo 6,
Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então, qual é o centro da mensagem de Deus através desse simples ato do oleiro em refazer o barro? É que como barro nas mãos do oleiro, assim é a casa de Israel nas mãos de Deus. E o que é muito importante não é apenas o fato de que a casa de Israel é como barro nas mãos do oleiro, mas o caminho que é apresentado para esse povo. Em Jeremias 18 é apresentado 2 caminhos para a nação de Israel. E a profecia, então, ela se encontra nesse ponto. Ora, como a gente sempre acha que profecia é predizer o futuro, né? Chamada profecia preditiva. Aqui não existe previsão de futuro, aqui existe uma aplicação da palavra do Senhor à vida do povo, e profecia é isso. É você aplicar a palavra à vida do povo. Então existem 2 caminhos. O primeiro caminho apresentado pelo Senhor ao profeta é o caminho do arrependimento. Deus ele começa falando sobre o juízo contra alguma nação, o que nos chama muito atenção, porque não é apenas a nação de Israel que está debaixo do domínio da autoridade soberana de Deus. Todas as nações estão debaixo da autoridade de Deus. Se eu falar para qualquer nação, para qualquer povo, se eu falar que vou arrancar, derribar e destruir por causa do pecado que a nação está cometendo, e a nação se arrepender dessa maldade, eu também vou me arrepender do mal que intentava fazer. O que está se apresentando aqui para aquela nação é que Deus estava sim preparando um momento de arrancar, derribar e destruir Israel por causa do pecado que ele estava cometendo. E se aquele povo então se arrependesse, Deus estava disposto a não mais executar contra Israel aquele juízo que ele em seu coração soberano já havia determinado. Está aqui diante de vocês. O caminho que vocês estão seguindo hoje está conduzindo vocês à destruição, a serem arrancados, derribados, destruídos. Esse é o caminho natural, que a escolha que vocês estão fazendo, que as atitudes que vocês estão tomando, está levando vocês. Invariavelmente, o caminho do pecado, o caminho da desobediência, da insolência, o caminho de você desobedecer, prevaricar contra Deus, é um caminho de destruição. E o que Deus está dizendo para aquele povo e para qualquer povo é que existe um tempo em que é possível desviar a ira de Deus. E aquele povo então está diante dessa decisão a ser tomada. Vocês se arrependem e o que eu estava planejando eu deixo de fazer. E olha que interessante. Talvez eu pensasse em concluir essa profecia falando se o povo não se arrependesse o que ia acontecer. Só que Jeremias ele recebe uma mensagem diferente. Diz assim, e ele fala então sobre o caminho da condenação. Agora, olha como é interessante que o profeta faz isso. Versículo 9, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar. Aqui o que o texto está dizendo é Deus ele determinou que aquela nação fosse abençoada. Deus determinou que aquele povo fosse abençoado, edificado. Está percebendo como é a determinação de Deus? Não é o homem que está determinando isso. Não é ação humana. É o Deus soberano que está determinando que sobre aquela pessoa, sobre aquela nação, sobre aquele povo, haja bênção, edificação, crescimento. Agora, se mesmo quando Deus ele determinar, ele decidir abençoar um povo, a nação deixar de ouvir a voz de Deus, Deus ele também muda de ideia em relação à bênção que estava para conceder.
Deus, ele vai revogar as bênçãos que seriam dadas àquele povo, por conta da desobediência, por conta da iniquidade. Então o profeta, ele coloca o povo, por intermédio da palavra do Senhor, nessa situação em que nós temos dois caminhos a seguir. Primeiro, o caminho do arrependimento, o caminho da conversão genuína, da transformação radical de vida, do abandono do pecado. Primeiro isso. O povo estava em desobediência, o povo estava afastado de Deus, numa religiosidade miserável, desgraçada, misturando idolatria com culto a Deus, misturando idolatria a si mesmo com louvor ao Senhor, misturando iniquidade, prostituição, roubo, desonestidade, usura, misturando tudo isso com culto ao Senhor, e Deus fala: olha, eu já determinei o castigo, agora se vocês se arrependerem, eu também me arrependo. Eu deixo de fazer aquilo que eu tinha planejado contra vocês. E o outro caminho, que é o caminho também determinado pelo próprio Deus, se eu decidir então vos abençoar, e vocês entrarem num caminho da desobediência, essa bênção vocês vão perder. Aí a gente olhando historicamente, qual foi o caminho que Israel escolheu? O caminho da desobediência. Como isso é insistente em nossa vida. Como isso é permanente em nosso coração. De que nós estamos muitas vezes optando conscientemente em fazer as coisas erradas que nos conduzem a uma vida de desobediência diante do Senhor. Quais são então os significados da palavra de Deus através do profeta Jeremias no capítulo 18? Algumas coisas primeiro. E o mais importante, Deus está no controle de tudo. Essa é a grande mensagem que nós encontramos nesse texto de Jeremias. Quem está no comando, quem está no controle é Deus, e nada do que a gente faça, nada do que os povos façam, nada do que as nações façam podem subverter a autoridade suprema e soberana desse Deus que manda em tudo que existe. O texto diz que não existe possibilidade alguma de que a vontade dele não se realize. O que ele determinar em seu coração, na sua vontade soberana, vai se realizar. A condicionalidade da ação de Deus à ação humana não significa que Deus se tornou menos soberano, ao contrário, ressalta a soberania de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 18 a versículo 21, novamente falando sobre oleiro, diz assim: logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus, Ele faz todas as coisas conforme a sua própria vontade. Primeiro. Segundo, Deus, Ele lembra ao povo das suas escolhas. É isso que Deus está falando através do profeta Jeremias. Deus é aquele oleiro que pacientemente trabalha com barro. Pacientemente, insistentemente. Constantemente, está lá o oleiro ao redor daquele barro, às vezes um barro de péssima qualidade. Mas Deus está lá trabalhando com aquele barro. Mas a responsabilidade pelo descaminho é do povo. E nós precisamos entender e compreender que as nossas ações, elas têm consequências. Tudo que a gente faz tem consequência.
A questão que se coloca, então, ao final da reflexão de Jeremias 18, é qual é a conduta adequada para a maneira, qual a conduta adequada de Deus para a maneira que eles viviam. Só havia uma, de acordo com as escolhas e decisões do próprio povo: a disciplina, a punição. Eu quero concluir esse texto fazendo algumas aplicações importantes. Primeiro, nesse texto, nós descobrimos o cuidado gracioso de Deus. Apesar das palavras duras, apesar de toda a rudeza desse discurso de disciplina, como nós entendemos uma certa violência em determinadas palavras, ainda assim, Deus é um Deus tão gracioso que não descartou o barro. Ele trabalha com o mesmo barro que se destruiu nas suas mãos. Ele é o oleiro que não descarta facilmente qualquer tipo de barro. E como diz a palavra, queridos, nós somos esse barro nas mãos de Deus. E eu tenho plena e absoluta certeza que eu estou olhando, e talvez eu também faça isso quando me olho no espelho, estou olhando para barros que tinham tudo para já terem sido descartados pelo Senhor. Imperfeitos, cheios de falhas, pedra, lixo, todo tipo de erva misturada ao barro, coisas difíceis de trabalhar, complicadas, e ainda assim, Deus, Ele não se livrou do barro. Nós estamos sendo moldados por Ele. A nossa vida, a nossa história, tudo que somos, tudo que passamos, tudo que passaremos, é a insistência do Deus gracioso em moldar barros que não têm nenhuma qualidade ou atrativo para serem usados. E se tratando de qualidade de material, Deus ele só trabalha com material de terceira. Nesse mundo aqui, pisando, botando o pé nesse chão, é só gente que não tem qualidade, que mereça repousar sobre as mãos de Deus para que o oleiro sobre elas trabalhe. Mas ainda assim, Deus, Ele não descarta o barro, porque Ele é gracioso. Não é porque eu posso ser o melhor jarro, ou o mais bonito, mas é porque as mãos habilidosas de Deus conseguem tirar coisas muito belas, de materiais tão espúrios, tão ruins, quanto o que nós somos. Segunda coisa que nós percebemos, segunda aplicação que eu preciso fazer nesse texto, é que o instrumento do moldar de Deus na vida do crente é a palavra do Senhor. Deus, Ele usa o profeta e dá aos profetas as palavras dele. E Deus, então, usa a palavra para admoestar, repreender e convocar o povo ao arrependimento. Deus usa a palavra para conduzir os crentes novamente ao caminho. Ora, nós, muitas vezes na nossa vida, isso é muito comum, eu já ouvi muitos pregadores fazerem isso, mas o que nós encontramos é que existe determinada ênfase de algumas pessoas de que situações estão moldando a nossa vida. E eu não posso discordar disso. De fato, as situações são usadas por Deus para moldar a nossa vida. Mas as situações, elas devem nos levar de volta à palavra de Deus, porque é a palavra que é o instrumento de Deus para moldar a nossa vida. E eu sei, queridos amados, que tem pessoas aqui que passaram por situações muito difíceis na sua vida. Pessoas que choraram, que prantearam. Quem nunca se sentiu quebrado? Quem nunca se sentiu quebrado? Destruído, moído por dentro, descartado. Ah, esse barro não presta. Tem coisa melhor. Tem tempo para eu perder com barro melhor. As circunstâncias, amados, que acontecem conosco devem nos levar para a palavra do Senhor, porque é ela
que tem poder para mudar a nossa vida. E eu acredito que a última questão a ser colocada diante dos irmãos, o que nós devemos nos perguntar, naquela conversa profundamente interior, é qual a conduta adequada de Deus para a maneira que nós vivemos. Como Deus, Ele deveria tratar você segundo a maneira que você vive. Porque diante de Israel haviam duas possibilidades: daquele povo se arrepender e retomar a sua vida com Deus, daquele povo abandonar o pecado, daquele povo abandonar tudo que fazia de errado, da sua desobediência e se voltar para Deus. Ou então o pecado da disciplina final, do castigo, do juízo. Se dependesse de você, qual você acha que deveria ser a conduta adequada de Deus para tratar você segundo a maneira que você vive? Segundo o estado do seu coração, segundo o estado da sua alma. Como ele deveria tratar uma pessoa cheia de amargura, cheia de ódio, de raiva, de rancor, cheio de pecado, de prostituição no coração, uma alma cheia de coisas ruins, maus sentimentos, maus pensamentos? Como Deus, Ele deveria então nos tratar segundo a maneira que nós estamos agindo. Porque o convite de Deus não é entrar num processo de destruição, mas de arrependimento, confissão e restauração, para que Ele então faça um jarro novo, um barro novo, algo novo na nossa vida. E Deus, sendo gracioso e misericordioso, Ele sempre busca nos levar docemente a um arrependimento sincero e genuíno, para que a nossa vida seja renovada e restaurada. Como Deus deveria me tratar segundo aquilo que se passa dentro do meu coração? Nós precisamos, amados irmãos, ouvir essa palavra do Senhor. A gente precisa evitar se aproximar do legalismo, daquela vida que se fundamenta em simples obediência, em obedecer sem amor, em obedecer sem compaixão, mas também devemos nos afastar da licenciosidade, do amor sem nenhum tipo de obediência à lei de Deus. Mas o que ecoa, amados, em nossos ouvidos e que deve estar na nossa alma, é como Deus deveria me tratar segundo o estado do meu coração. Se não existem algo, coisas, pensamentos, ações, atitudes, que eu deveria manifestar algum tipo de arrependimento. Aquele povo foi convidado a fazer isso. Aquele povo foi chamado por Deus ao arrependimento. E ainda assim, ele não se converteu ao Senhor. Ele manteve o coração duro. E aquele povo foi destruído por conta de todo o seu pecado.